Olá, olá, olá! Iniciamos mais um vídeo Vida Acadêmica com Jussara Santos. Neste vídeo iremos falar sobre o pensamento clássico e helenístico. A partir do século V a.C., a atenção dos filósofos gregos sobre o tema da physis, ou natureza, reduziu-se. O interesse passou agora ao ser, os seres humanos, especialmente as relações que estabelecem entre si a vida política e social, e com o mundo em geral, o conhecimento. A filosofia helenística estendeu-se da morte de Alexandre ao fim da República Romana e à vitória de Augusto na Batalha de Ácio. As correntes formadas nesse período influenciaram vastamente a filosofia posterior. Alexandre o Grande decide dominar toda a Grécia. Atenas é invadida. Então, nós temos o Ocidente com os arianos e o Oriente com os semitas. Nisso, uma fusão da cultura grega com a cultura ocidental. Em qual contexto? No contexto da expansão da Macedônia, da expansão da romana e o surgimento e expansão do cristianismo. As características gerais desse período é o sincretismo cultural, o platonismo e aristotelismo, a felicidade interior, a restrição da liberdade, da vida pública para a vida privada, substituição do centro da reflexão humana. No período helenístico, nós temos a busca pela ataraxia, o que seria a paz de espírito. Então, nós temos quatro correntes que buscam isso nesse período: o epicurismo, estoicismo, o pirrorismo ou ceticismo e o cinismo. O epicurismo com Epicuro aproveita com o mínimo e tenha prazer com moderação. Epicuro, que viveu entre 341 a 271 a.C., defendia que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Epicuro distinguia dois grandes grupos de prazeres. O primeiro reúne os prazeres mais duradouros, que encantam o espírito com a boa convenção, a contemplação das artes, a audição da música e etc. O segundo inclui os prazeres mais imediatos, muitos dos quais são movidos pela exploração das paixões e que, ao final, podem resultar em dor e sofrimento. Para que possamos desfrutar os grandes prazeres do intelecto, precisamos aprender a dominar os prazeres exagerados da paixão, como os medos, os apegos, a cobiça e a inveja. No estoicismo, nós temos Zenão de Sírio, que influenciou Seneca, Cícero e Marco Aurélio. Zenão propõe o dever, vinculado à compreensão da ordem cósmica como o melhor caminho para a felicidade. Zenão de Cício. O estoicismo foi a corrente filosófica de maior influência em seu tempo. Foi fundada a partir das ideias de Zenão de Cício. Os representantes dessa escola, conhecidos como estoicos, defendiam que toda realidade existente é uma realidade racional. Isso significa que todos os seres, os homens e a natureza fazem parte dessa realidade. O que chamamos de Deus nada mais é do que a fonte dos princípios que regem a realidade. Integrado à natureza, não existe para o ser humano nenhum outro lugar para ir ou fugir, além do próprio mundo em que vivemos. Somos deste mundo e, ao morrer, nos dissolvemos neste mundo.
Não dispomos de poderes para alterar substancialmente a ordem universal do mundo, mas por meio da filosofia podemos compreender essa ordem universal e viver segundo ela. Assim, em vez do prazer, os epicuristas Zenão propõe o dever da compreensão como o melhor caminho para a felicidade. Ser livre é viver segundo nossa própria natureza, que, por sua vez, integra a natureza do mundo. No plano ético, os estoicos defendiam uma atitude de autoridade física e moral, baseada em virtudes como a resistência ante o sofrimento, a coragem ante o perigo e a indiferença ante as riquezas materiais. O ideal perseguido era um estado de plena serenidade, ataraxia, para lidar com os sobressaltos da existência fundado na aceitação e compreensão dos princípios universais que geram toda a vida. No ceticismo, nós temos Pirroto de Elis, sexto empírico, ceticismo pirrônico, verdade absoluta impossível, conflito entre teorias, equivalência das teorias, suspensão de juízo. Para alcançar a paz de espírito, é isso que eles acreditam. Pirro, o pirrorismo. Moldado a partir das ideias de Pirro, de Élida, foi uma corrente filosófica que defendia a ideia de que nenhum conhecimento é seguro, tudo é incerto. Por isso, seus seguidores propunham que as pessoas adotassem a suspensão de juízo, epoké, em grego, isto é, a abstenção de fazer qualquer julgamento, já que a busca da verdade plena é inútil. Desse modo, aceitando que das coisas se podem conhecer apenas as aparências e desfrutando o imediato captado pelo sentido, as pessoas viveriam felizes em paz. Assim, o pirrorismo é considerado uma forma de ceticismo, pois professa a impossibilidade do conhecimento da obtenção da verdade absoluta. No cinismo, nós temos Antístenes e Diógenes de Cipose, respeito ao natural. Cinismo vem do grego kinos, que significa cão, cínico, do grego kinikos, significa como um cão. O termo cinismo, portanto, designa a corrente dos filósofos que se propuseram a viver como os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto. Levavam ao extremo a filosofia de Sócrates, segundo a qual o homem deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Por isso, Diógenes de Sinope, o pensador mais destacado desta escola, é conhecido como o Sócrates demente ou o Sócrates louco, pois questionava os valores e as convenções sociais e procurava viver estritamente conforme os princípios que considerava moralmente corretos. Vivendo uma época em que as conquistas de Alexandre provinham o helenismo, mesclando culturas e populações, Diógenes também não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiros. Conta-se que quando lhe perguntaram qual era sua cidadania, teria respondido: sou cosmopolita, palavra grega que significa cidadão do mundo.
Há muitas histórias de sabedoria e humor sobre Diógenes. Conta-se, por exemplo, que ele morava num barril e que, certa vez, Alexandre Magno decidiu visitá-lo. De pé em frente à casa, Alexandre perguntou se havia algo que ele, como imperador, poderia fazer em benefício do filósofo. Diógenes respondeu prontamente: sim, pode sair da frente do meu sol. Diz a lenda que Alexandre, impressionado com o desprezo do filósofo pelos bens materiais, comentou: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Aí nós temos as referências. E por fim, agradeço mais um vídeo e agradeço a paciência de todos.